Bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista, última parte aqui da entrevista com a candidata ao Senado, professora Peregrina do Avante. O Itaã fazia uma intervenção sobre segurança pública, né, Itaã? É porque eu me fundamentei na pergunta do Jorge, lá de Cruzeiro do Sul, que me parece estar mais apressado do que a ideia que a senhora esboçou em relação ao investimento em educação, a longo prazo e tudo que é necessário, sem dúvida. Mas me parece que ele está com mais pressa, professora. Então, no caso, seria, vamos dizer assim, uma ação imediata, né? Então, nós teríamos, sim, que chegar ao governo federal e dizer para ele, vamos ter intervenção federal, sim, no Acre. Doem quem doer. Mas deu certo onde essa intervenção federal que a senhora viu? Até agora, que eu saiba, em canto nenhum, mas a gente tem que tentar. Temos que tentar. Mas tentar aquilo que a gente não sabe se vai dar certo. A gente tem que fazer alguma coisa. Nós precisamos dizer para a sociedade que nós não estamos de braços cruzados. E nós precisamos fazer alguma coisa. Se a situação continuar a mesma, vamos dizer assim que eu seja eleita, se Deus quiser, né? Eu vou estar lá no Senado defendendo os direitos do Acre, é lógico que eu vou convidar toda a bancada federal e meu outro colega senador para que a gente possa, juntos, chegar a uma conclusão. E, se for preciso, pedir a intervenção federal ao Acre, que sejamos unanimidade, que peçamos a intervenção federal. Eu não queria lhe interromper, nem interromper o assunto, mas é que que me ocorreu uma coisa aqui, de repente, Ocorreu, né? falo. A senhora falou, eu e meu outro colega, e eu queria saber o seguinte, o segundo voto para o Senado, vocês estão pedindo para quem? Até agora, nós não estamos pedindo voto para o Senado para ninguém. Nós sabemos que tem 2 vagas, certo? E nós sabemos que cada candidato, pré-candidato, está pedindo voto para si mesmo. Então, talvez um dia a gente se encontre e vamos ver como é que vai ficar a situação. E num eventual segundo turno, vocês vão com que candidato ao governo? Olha, se o de vocês não for. Pela indicação do Partido Nacional, nós temos que apoiar o Ciro Gomes. Nós temos uma indicação pessoal aqui que a turma acompanha a Marina Silva. E isso nós temos que deixar claro. Nós não podemos interferir também na vontade pessoal. Acho que mas a eu falo também para governo local, né? Aqui no governo local, nós vamos sentar e vamos reunir para tirar um encaminhamento. Não existe nenhuma tendência, até o momento, nós temos candidato ao governo, que é o David Hall, então nós estamos na disputa. Se houver um segundo turno, logicamente, o Avante vai se reunir e vai tomar uma posição. Mas agora seria precipitado eu dizer a você quem seria esse candidato, porque nós não sabemos ainda quem vai para o segundo turno. Tem uma pergunta aqui que traz um assunto bastante abrangente, eu vou fazê-la. É da Fátima, da Vila Betel, agradecer a audiência da Fátima. Ela diz o seguinte, a sua atitude, candidata, em relação aos trabalhadores da área de saúde. E eu amplio ainda mais, não só os trabalhadores, como os usuários do SUS, né? Como é que a senhora vê o desafio da saúde pública brasileira? Olha, não só eu, mas eu acho que toda a população sabe que a saúde pública, não só no Acre, mas no Brasil inteiro, está na UTI. E eu costumo dizer que a saúde curativa é a saúde mais cara que tem no país. E nós, como pré-candidatos, a gente sempre coloca nas nossas visitas que a saúde preventiva é ainda e vai ser a melhor solução. Nós precisamos aprender e ter como base a educação. Nós precisamos aprender que é a partir da educação que nós vamos conseguir todas as melhorias que a gente quer no nosso estado, no nosso país. Nós temos que aprender a comer bem, nós temos que aprender a viver melhor, a nos exercitarmos, correto? E temos que aprender também que nós somos donos do nosso próprio corpo, dos nossos próprios limites. E nós precisamos saber que a saúde, ela é prioridade, mas nós precisamos ir menos aos hospitais, né? E usar mais, vamos dizer assim, a saúde homeopática. A senhora ousaria uma proposta mais, digamos assim, mais polêmica, como defender uma municipalização da saúde, por exemplo? Na realidade, eu te digo com toda sinceridade, eu ainda não estudei o assunto, certo? Mas eu já vi a municipalização da água, né, do Saerb, e parece que não deu muito certo. Hoje nós temos uma dificuldade de abastecimento de água no estado todo, certo? Mas é uma proposta e é uma questão a se estudar. Mas eu ainda continuo dizendo que a saúde preventiva é a melhor solução.
Candidata, tem uma questão aqui que a gente abordou superficialmente no início, eu quero já encaminhar com ela o final da entrevista, que é um paradoxo que existe na política brasileira. Se um candidato tem boas propostas, se ele é autêntico, se ele vem com uma sinceridade de propósito, muito difícil ele conseguir um grupo de partidos, conseguir ter um apoio maciço da classe política para chegar aos postos mais altos da política, como no caso o Senado. No entanto, se ele abre mão, se ele se torna flexível ao sistema e começa a fazer alianças, começa a atender interesses, a tendência é ele crescer e chegar ao Senado. Só que quando ele chega lá, ele está comprometido com todas essas alianças, com o sistema, com o atual sistema político. Como romper esse paradoxo? Porque a gente costuma receber aqui candidatos de todos os perfis e níveis e a gente acaba enxergando essa realidade. Quer dizer, quando o político é bom, ele não ganha eleição. Rogério, é pertinente a sua pergunta, mas eu acredito que cada candidato ele tem que ter a sua ética, a sua moral e o seu princípio. Um candidato que se vende para chegar, vamos dizer assim, ao seu posto, ele não é um bom candidato. Eu acredito que cada candidato sabe o preço de estar aqui, certo? E fazer acordos políticos talvez não seja a melhor solução. Porque quando você vai defender a sua ideia, você não pode mais, porque você já está com todos os, vamos dizer assim, as suas armas vendidas. Aí a ideia não é mais sua. O problema é que num sistema como o brasileiro, se não fizer acordo, não tem um projeto sequer mas aprovado. Mas a gente né? tem que acreditar que nós possamos, sim, a gente pode. Nem tudo está à venda e a dignidade das pessoas também tem que ser respeitada. Eu acredito que nós podemos, sim, fazer um trabalho diferenciado, sem essa questão dessas alianças, tá, que denigre tanto a imagem da política. Hoje nós temos a gente chega na casa das pessoas, é para pedir voto? Nem recebe. Certo? É mesmo. As pessoas têm uma aversão a políticos e ainda dizem assim, só vem aqui na época da eleição, daqui a 4 anos vota de novo. E é mentira, professora? Não, não é mentira, é verdade. Tanto é que eu digo para vocês, vamos fazer uma análise da atual conjuntura política. Quando eu concorri às eleições para prefeita, quem eram os meus adversários políticos? Os mesmos de hoje. Nós estávamos nesse cenário com as mesmas caras. Isso em 2012. Eu fui para a minha sala de aula, perdi a eleição, fui para a minha sala de aula, certo? Passaram-se alguns anos, nós estamos aqui hoje numa situação quase que parecida. Mas vamos olhar as caras dos políticos, quem são? Os mesmos. Não mudou nada. Não mudou nem os atores, quanto mais o cenário. As propostas são as mesmas. E eu lhe digo com toda sinceridade, se passaram, eles ganharam, se passaram todos esses anos e não foi feito nada, então a coisa não deu certo. Como então, é que vocês estão na fazendo hora de campanha mudar. aí em épocas de facções e cobrança de pedágio, impedimento de entrar em bairros? Como é que está sendo isso para vocês? Com medo. Como é que vocês estão fazendo? Mas vocês estão indo? A gente está indo, mas está com medo. A gente chega nos bairros, a gente entra, a gente se apresenta, mas com medo. Ninguém vai tranquilo. Os líderes das facções? Ninguém vai tranquilo. Vocês se apresentam para os líderes? Não, a gente não sabe quem é quem. Se apresentam para quem, então? A gente se apresenta como candidatos, como pré-candidatos, mas ninguém sabe quem é quem. Tiveram alguma reação? Uma semana passada eu cheguei na casa de uma cidadã, ela perguntou para mim o que era que eu ia fazer pelos buracos da cidade. Eu disse, nada. Cada povo tem o modelo de político que elege. Até porque E o não é muito prefeito que merece atribuição também, do né? E o senador, prefeito né? que elege. Questão de buraco Então, não é sim. atribuição do Exato. senador. Ela falou assim, então como é que a senhora vai fazer? Eu não posso fazer nada. A senhora teve a oportunidade de votar em mim para prefeita. Não votou. Então a senhora está tendo o resultado do prefeito que a senhora elegeu. Então eu não posso fazer nada Agora, nessa questão. o eleitor está disposto, quando a Angélica pergunta qual é a reação, eu acrescento, o eleitor está preparado para essas caras novas? Qual a reação deles? Eu lhe digo com toda sinceridade, tá? O eleitor, ele está mais assombrado do que nós. Primeiro, porque vai ser uma mudança muito radical.
E a população brasileira, a população... Será que vai acria- mesmo? Eu duvido. Será que vai? Será Essa que vai ter mudança essa radical. mudança? Eu acredito que vá. Chegamos Sabe no por quê? ponto As agora. pessoas, existe, aqui a gente anda por aí, a Aham. gente vê que as pessoas estão saturadas de promessas feitas e não cumpridas. Mas sempre tiveram, É, né, sempre professor? foi assim. Em maior ou menor grau, isso sempre mas aconteceu. esse é um programa, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos falar, o Rogério talvez me entenda, porque talvez seja da minha época. Nós já tivemos uma Sila, onde a gente saía de casa de bicicleta e comprava leite, queijo, não era isso ali? E tinha. Já teve uma época onde, eu lhe digo com toda sinceridade, fazia-se adjuntos para plantar arroz, feijão, milho. Adjuntos são mutirões. Mutirões Tipo de mutirão. pessoas. Só para explicar para mim. O Exatamente. Itan é Mutirões. Ah, então você é do meu tempo também, né? Ótimo. Então vamos lá. O meu É pai. porque o Rogério não é daqui, professora, só por isso. Ah, é? Então vamos para lá, para o acrianismo. Vamos lá, o acrianês. O que era que o acrianês fazia antigamente? Plantava feijão, plantava milho, plantava macaxeira, plantava arroz, fazia-se mutirões, certo? Levava-se colhedeiras, aquelas plantadeiras, e levava e fazia e todo mundo colhia e tinha. Candidato, temos Hoje que encerrar. não tem mais. Temos Acabou. que encerrar, o tempo cronometrado se esgotou. Queremos agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Professora Maria Peregrina, candidata a senadora pelo Avante. Já registrou a candidatura, professora? Com certeza já temos Então, entrada no TRE. Falta a eles partir- homologarem. Só não pode pedir voto ainda, só a Não. partir de amanhã, né? Aliás, de quinta-feira. Então, agradecer ao Itan Arruda pela presença aqui e pela presença da Angélica Paiva, também contribuindo com a gente. Espero que ambos estejam conosco aqui até o final. Na da segunda sequência, rodada né? também, né? Na segunda rodada também a senhora vai voltar. Espero que eu candidata. esteja mais consciente do que é estar aqui no meio dessas feras. E com isso a gente vai encerrando o Gazeta Entrevista, agradecendo principalmente a sua audiência, convidando para um novo encontro amanhã. Vamos estar aqui com mais um candidato ao Senado, nessa sequência de entrevistas com os candidatos majoritários do Gazeta Entrevista. Uma ótima tarde a todos, um forte abraço, até amanhã.